Houve um tempo em que Portugal era uma certeza, uma terra definida não só pela geografia, mas por um espírito inabalável. Um tempo em que a nossa identidade parecia tão sólida como as pedras milenares dos nossos castelos, tão duradoura como as histórias gravadas no nosso próprio ser. As suas fronteiras não eram apenas linhas desenhadas num mapa, mas as margens de uma alma, uma consciência coletiva moldada por séculos de história, resiliência e uma forma única de ver o mundo. Estes não eram apenas limites. Eram o abraço de uma herança partilhada. Éramos navegadores, a desbravar águas desconhecidas, impulsionados por uma sede de descoberta e uma crença nas possibilidades ilimitadas que se estendiam para além do horizonte. Os nossos navios navegavam não só com carga, mas com sonhos. Poetas, a criar versos que capturavam a essência da nossa saudade, do nosso anseio, da nossa perspectiva única sobre o amor, a perda e a condição humana. As palavras eram a nossa bússola, a guiar-nos pelo labirinto das emoções. E sonhadores, a tecer tapeçarias de esperança e imaginação, ousando vislumbrar um futuro mais brilhante do que o presente. Encontramos conforto e força nas melodias do nosso fado, a expressão comovente do nosso coração coletivo, carregando tanto o peso de impérios como a leveza de uma canção, uma dualidade que definia o nosso caráter nacional. Erguemos monumentos à nossa ambição, mas encontramos consolo na beleza simples de uma melodia sentida. Hoje, essa certeza parece distante, um eco desvanecido face à rápida mudança e às influências globais. O mundo irrompe e lutamos para manter o nosso equilíbrio. A nossa imagem está desfocada, a nossa identidade incerta, como se olhássemos para um espelho manchado pela chuva, incapazes de discernir as nossas verdadeiras feições. Os marcos familiares parecem mover-se e oscilar. O passado sussurra dos monumentos, um coro de vozes a lembrar-nos quem fomos, dos sacrifícios e triunfos que moldaram a nossa nação. E versos, ecoando através dos séculos, carregando o peso da nossa história e a beleza da nossa língua. São um testemunho do nosso espírito duradouro. Mas o presente é uma cacofonia de vozes novas e desconhecidas, uma sinfonia de culturas que ameaça abafar a nossa melodia única. As ruas pululam de rostos que não reconhecemos, a falar línguas que não compreendemos. É como se a nossa essência estivesse a evaporar, como a neblina que se ergue das colinas, deixando para trás apenas um ténue rasto do que um dia foi. Deixando-nos estranhos nas nossas próprias ruas, a vaguear por uma paisagem que parece familiar e, ao mesmo tempo, alheia. Procuramos uma conexão, um sentido de pertença, mas encontramos apenas o vazio. Isto não é nostalgia, um anseio sentimental por uma era passada. É o medo do vazio, de nos tornarmos um pano de fundo para os outros, um mero cenário para os dramas do turismo global. Corremos o risco de nos tornarmos uma caricatura de nós próprios. Despidos do nosso espírito único, as nossas tradições diluídas, a nossa identidade mercantilizada. O coração da nossa cultura corre o risco de desvanecer. Pessoa escreveu: "A minha pátria é a língua portuguesa." Mas o que resta quando essa fundação treme? Quando a própria língua é ameaçada pelas forças homogeneizadoras da globalização? A nossa identidade não é académica. É vivida, respirada e sentida nos momentos cotidianos das nossas vidas. Nos cumprimentos, no calor de um abraço familiar, na compreensão tácita que passa entre nós. Histórias, transmitidas de geração em geração, carregando a sabedoria e as experiências dos nossos antepassados. E canções que nos unem, ligando-nos numa expressão partilhada de alegria, tristeza e esperança. Quando a memória se desfaz, quando os fios da nossa história partilhada começam a desvendar-se, o que nos mantém unidos, o que nos ancora ao nosso passado e nos guia para o nosso futuro, encontramo-nos num precipício,
desafiados a não recuar, a não nos agarrarmos a uma visão romantizada do passado, mas a perguntar: quem somos nós, agora, neste mundo em rápida mudança? O que significa ser português no século XXI? E quem queremos ser antes que o eco da nossa alma desapareça, antes que a essência única de Portugal se desvaneça no ruído de fundo da globalização? A resposta não reside em preservar o passado, mas em reimaginá-lo, em tecê-lo no tecido do nosso presente e futuro. A alma de Portugal é uma tapeçaria, tecida com fios de história, resiliência e um espírito duradouro. Cada cor representa uma faceta diferente da nossa identidade, uma história sussurrada através de gerações. Está no lamento melancólico do fado, um chorar da alma que ecoa pelas ruas estreitas de Lisboa e do Porto. A música fala de amor, perda e da natureza agridoce da própria vida. Está no azul e branco dos azulejos, esses intrincados painéis cerâmicos que adornam os nossos edifícios, contando histórias de viagens, de santos e da beleza cotidiana de Portugal. Cada azulejo é um fragmento de uma narrativa maior, um pedaço da nossa memória coletiva. Está no Atlântico inquieto, o oceano que nos liga e nos separa do mundo. O mar moldou o nosso destino, inspirando exploradores, poetas e sonhadores. E sente-se profundamente na dor da saudade, um sentimento único da alma portuguesa. Saudade é mais do que anseio. É uma emoção complexa, um desejo por algo que talvez nunca mais volte, um reconhecimento da natureza efêmera da existência. É uma cicatriz bonita, uma dor agridoce pelo que se perdeu, uma lembrança do passado que molda o nosso presente. Está nas paredes em ruínas de castelos antigos e nos ecos de aldeias esquecidas. A nossa alma está na fé, na crença inabalável que nos sustentou através de séculos de triunfos e tribulações. Vive em festas, celebrações vibrantes da vida, da comunidade e do poder duradouro da tradição. Demora-se no incenso das capelas antigas, onde orações foram sussurradas por gerações, ligando-nos a algo maior do que nós próprios. E ressoa na língua portuguesa, uma língua lírica e expressiva. Um veículo para a nossa história e poesia, um meio de expressar as emoções e aspirações mais profundas do nosso povo. Estes não são apenas artefactos. São ligações tangíveis ao nosso passado. São os órgãos vitais da nossa identidade, os símbolos que definem quem somos como nação. Dão-nos a nossa luz no vasto céu da humanidade, uma perspectiva única moldada pela nossa história, geografia e cultura. Perdê-los é esquecer a linguagem do nosso próprio coração, é cortar a ligação aos nossos antepassados e à sabedoria que nos transmitiram. Sem eles, somos mudos, despidos da nossa voz e da nossa capacidade de expressar a nossa identidade única. Incapazes de explicar quem realmente somos, à deriva num mar de globalização, à procura do nosso lugar no mundo. Estamos numa encruzilhada. A modernidade de um lado, a tradição do outro. Portugal abriu-se ao mundo, ganhando dinamismo, mas arriscando a erosão da sua essência. O progresso deve enriquecer, não apagar. Contudo, a nossa cultura esbate-se numa uniformidade global. Estamos a integrar novos costumes ou simplesmente a substituir a nossa herança? Corremos o risco de ver as nossas tradições como obstáculos, não como raízes. Como disse Torga, o universal é o local sem muros. Mas se derrubarmos o que é nosso, deixamos a nossa alma escapar? A encruzilhada exige uma escolha. O silêncio é uma decisão por omissão. A globalização avança, trazendo consigo música, filmes e valores estrangeiros. Os nossos ecrãs são portais para narrativas de fora, fazendo as nossas próprias histórias desvanecerem-se. As tradições locais desaparecem, substituídas por uma cultura global uniforme. Tornamo-nos consumidores, não criadores de cultura. As nossas peculiaridades e profundidade trocadas por um guião universal. Isto não é um apelo ao isolamento. Sempre fomos abertos. Mas agora o diálogo é um monólogo.
Importamos mais do que exportamos, e o que é nosso parece menos válido. Se não valorizarmos a nossa cultura, corremos o risco de não ter nenhuma a que possamos chamar nossa. O desvanecer vem de dentro. Igrejas antigas jazem vazias, festas desvanecem e os falares morrem. Com cada palavra ou tradição perdida, um mundo de significado desaparece. Artesãos e agricultores, outrora guardiões da sabedoria prática, estão a desaparecer. Estamos a esquecer receitas, canções e histórias. Cada perda um fio puxado da nossa tapeçaria. Isto não é destruição, mas negligência. Focados no futuro, esquecemos os alicerces. Deixar as tradições morrerem deixa-nos à deriva em tempos conturbados. Lisboa, outrora o coração de um império, é agora moldada pelo turismo em massa. A prosperidade económica tem um custo para a alma, bairros históricos esvaziados, cultura encenada para visitantes. O fado torna-se um espetáculo, as lojas viram-se para as lembranças e a cidade corre o risco de se tornar uma bela casca. Remodelamo-nos para o olhar do turista, valorizando apenas o que vende. A nossa cultura torna-se uma mercadoria e os locais sentem-se alienados na sua própria casa. Como diria Lobo Antunes, tornamo-nos exilados na nossa própria terra. Ao mostrarmos a nossa alma ao mundo, arriscamo-nos a destruí-la. A identidade de uma nação está ancorada na sua história, mas muitos ignoram agora a nossa própria história. A história é ensinada como factos secos, não como uma narrativa viva. Sem raízes, uma geração é facilmente influenciada, carecendo de perspectiva crítica e de pertença. A ignorância cria um vazio, tornando-nos vulneráveis e incapazes de definir o que significa ser português. Isto não é um apelo a um orgulho cego. A nossa história tem capítulos sombrios, mas ignorá-la é cortar a corda com o nosso passado, deixando-nos à deriva. As páginas não lidas da nossa história são uma ferida auto-infligida. Quando a alma de uma nação enfraquece, a coesão social desintegra-se. O nós transforma-se em eu e a solidariedade dissolve-se. A apatia cívica cresce. Por que preocupar-se com um país cuja história não se conhece? A democracia sofre e tornamo-nos vulneráveis à manipulação e a respostas simplistas. Preservar a identidade é autodefesa democrática. Sem o sentimento de pertença, a vida e a nação perdem significado e profundidade. A tragédia é uma terra próspera, mas espiritualmente estéril. Refletir sobre a erosão gradual da nossa identidade cultural não é um ato de pessimismo ou desespero. Não se trata de remoer o negativo ou de lamentar o que poderemos estar a perder. Pelo contrário, é um poderoso chamamento à ação, um grito de guerra para despertar a nossa consciência coletiva. É um convite para participar ativamente na construção do nosso futuro. A força duradoura de Portugal sempre residiu na sua abertura, no seu espírito acolhedor e na sua capacidade de abraçar novas ideias e influências. Mas preservar a nossa identidade única significa gerir a mudança com sabedoria e perspicácia, equilibrando cuidadosamente o progresso com a preservação da nossa herança. Requer uma dança delicada entre abraçar o novo e honrar o antigo. Devemos reivindicar e celebrar ativamente os nossos símbolos nacionais, os emblemas que representam a nossa história, os nossos valores e a nossa identidade partilhada. Devemos acarinhar e nutrir a nossa bela língua, a própria base da nossa cultura, garantindo a sua vitalidade para as gerações vindouras. E devemos apoiar e participar ativamente nas nossas vibrantes tradições, os costumes e práticas que nos unem como comunidade. É uma escolha consciente e deliberada valorizar e proteger o que é intrinsecamente nosso, reconhecer a importância da nossa herança cultural. Isto não nasce de arrogância ou de um sentimento de superioridade, mas de um profundo amor pelo nosso país e de um profundo sentido de dever de salvaguardar o seu legado. A cultura
só vive e floresce verdadeiramente se for ativamente praticada, celebrada e acarinhada por cada um de nós. A questão fundamental permanece: o que constitui verdadeiramente a alma de Portugal? O que define a sua essência única? E, mais importante, podemos nós, como nação, estar à altura do desafio e salvá-la de desaparecer? A resposta reside, em última análise, em cada um de nós, nas nossas ações individuais e nos nossos esforços coletivos. Depende da nossa vontade partilhada de recordar o nosso passado, de compreender o nosso presente e de decidir conscientemente quem queremos ser como nação no futuro. A hora de iniciar este trabalho vital é agora, sem hesitação ou demora.